Boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando na sua vida, na sua casa, na sua família, pelo poder do Espírito Santo. Estamos começando mais um culto online, culto ao vivo, para a glória de Deus, nosso Pai. Que realmente Deus possa estar abençoando você nesta noite, com os louvores, com as orações e também, especialmente, com a palavra que será ministrada, o que é a vida eterna, né? A certeza da vida eterna. Nós vamos então começar o culto cantando a Deus, louvando e abrindo com as orações. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, pedindo a sua bênção para todas as pessoas que vão participar desse culto online, vão ser abençoadas com os louvores, abençoadas com a palavra, serão abençoados de estar juntos, Senhor, nesse momento. Abençoa ricamente todas as pessoas que estão e que estarão ligadas, que estarão realmente com o coração aberto e a mente para receber a mensagem da sua palavra. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, além do rio azul.
seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então é o céu de luz, e verei que há em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, nosso Deus. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, engrandecido o teu nome. Santo nome, graças a Deus. Nessa hora sagrada e abençoada pelo teu nome. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Quão formoso é Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. 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 Aleluia. Glórias a ti, meu Senhor, meu Deus, Pai eterno. E dá essa voz nessa noite maravilhosa. Oh, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Maravilhoso é, Senhor. Vamos Que a contemplar. graça do Senhor esteja com todos vocês. Graças a Deus seja louvado. E que nós possamos ser abençoados com a mensagem desta noite. Graças a Deus. Nós aprendemos no Evangelho, a mensagem da palavra do Senhor, as 7 certezas. Certeza da salvação, a certeza do perdão de Deus, a certeza da vida eterna, a certeza da vitória, a certeza da vitória, a certeza da direção de Deus, a certeza do amor de Deus e a certeza de fazer parte do arrebatamento da igreja. O tema em si, a vida eterna, ele é um tema importantíssimo na mensagem do Evangelho, na mensagem dos apóstolos, na mensagem da igreja. Mas ele é um tema muito mal explorado na igreja moderna. Basicamente, se eu fizer a pergunta, e vou fazer porque faz parte da mensagem, o que é a vida eterna? A maioria das pessoas não terá uma definição bíblica do que é a vida eterna. Poucos conhecimentos. E isso se reflete na qualidade de vida das pessoas do nosso dia. No nosso dia a dia, especialmente, estamos falando, claro, de cristãos. E eu creio que hoje, com os exemplos que nós vamos dar, as ilustrações, esperamos poder ajudá-los a compreender a importância do tema dessas certezas dada pelo Evangelho, que é a certeza da vida eterna. Então, antes de entrar na questão o que é a vida eterna, nós vamos ver como que a Bíblia fala dessa certeza da vida eterna. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agora eu peço que o Teu Espírito Santo ilumine. Ó Deus, a mensagem que vai ser ministrada, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das pessoas que vão receber, ouvir e ser abençoados por essa mensagem. Eu vou começar lendo o texto de primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, os versículos 2 e 3. Ele diz: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e a testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele começa falando, o autor sagrado, o apóstolo João, que a vida eterna ela estava com o Pai e foi manifestada. Então ele começa dando uma revelação. A mensagem apostólica dá ênfase à importância da vida eterna. No capítulo 2, versículo 25 da primeira João, ele fala: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, a promessa, entre outras coisas do Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe para nós é sobre a vida eterna. A importância desse fundamento, porque normalmente só se pensa em vida eterna num velório. Quando a gente chega, olha, fulano morreu, olha, agora ele já cansou, ele vai para a vida eterna. É o único momento que nós pensamos. Mas
O que tem sido feito a respeito da nossa vida para a vida eterna? Em 1 João ainda, no capítulo 5, versículos 11 e 12, ele fala: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ele já coloca a certeza em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida eterna, quem não tem Cristo não tem a vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, ele diz, Jesus disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a certeza da vida eterna, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus, aquele que fez dele o seu Senhor absoluto, esse então tem a vida eterna. Amém. Muito bem. Como que eu tenho a certeza da vida eterna? Como que eu tenho? Nós pegamos os textos básicos que vão nos ajudar a compreender. 1 Timóteo 1, 14, 16. O apóstolo Paulo fala assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, para o exemplo daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, essa crença mudou a vida do apóstolo Paulo. E é isso que a gente tem que compreender, que quando nós cremos em Jesus e a vida eterna passa para nós, algo acontece de extraordinário. Amém. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 16, versículos dos mais conhecidos da Bíblia, Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Amém. a certeza da vida eterna vem através de eu crer, de eu confessar a Jesus Cristo. Está na pessoa de Jesus Cristo. Em João ainda, no mesmo capítulo 3, versículos 35 e 36, ele diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a ira, o julgamento permanece porque ele rejeitou, ele recusou a vida eterna que está em seu Filho Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 6, 22 e 23, o apóstolo Paulo escreve: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então, da santificação, o caminho para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós temos a vida eterna. Então, a certeza é dada pelo ato de eu crer, a minha fé em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Coisa maravilhosa. Então, ele dá essa definição. Então, como que a gente tem certeza? Pelas promessas da palavra de Deus. A nossa fé é realmente em Cristo. Amém. Agora, a terceira pergunta: o que é a vida eterna? Eis a questão. Quem responde isso? O próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em 1 João 5, 20, o mesmo João escreve: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a vida eterna é que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, em contraste com tantos deuses falsos. E a Jesus Cristo a quem enviaste, que sendo Deus, se tornou homem. Morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa redenção e nos deu a autoridade, nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Amém. Quer dizer, o que é conhecer a Deus? É um relacionamento com Deus. A Bíblia tem mais de 1.400 vezes falando a palavra de conhecimento, de saber. Então fala de um relacionamento com Deus. Então a vida eterna não é apenas pelas coisas que serão feitas, mas acima de tudo para um relacionamento de pai para filhos. Então, por isso que nós colocamos e aprendemos, né, que, com base lá em Romanos, que o propósito do Pai é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então conhecer a Deus que é a vida eterna. E isso envolve um relacionamento de pai para filho. Conhecer a Deus eternamente é a vida eterna. É o contrário. Por exemplo, Adão conheceu a Deus, mas ele pecou. Isso foi uma vida temporária. Essa não. Esta vida a qual Jesus veio trazer e nos trouxe, nos entregou e nós recebemos quando caímos nele, essa vida é eterna. Glória a Deus. Vida eterna não é somente uma vida prolongada depois da morte. É uma existência eterna de um relacionamento entre os filhos de Deus, agora adotados em Cristo Jesus, com o seu Pai. Vida eterna é um perfeito conhecimento eterno de Deus. Nós vamos ter a eternidade todinha para estar conhecendo cada vez mais a Deus. Por quê? Porque Ele é infinito. E nós estaremos numa condição superior. A vida eterna, então não é apenas estar, como as pessoas imaginam, nós vamos estar lá, vamos ficar flutuando, sem fazer nada, não sei o que, vamos estar cantarolando. Gente, a vida eterna é um relacionamento de conhecer a magnitude do Senhor. É impossível a nossa mente imaginar. Jesus disse para os apóstolos que eles não poderiam suportar. A nossa mente não suportaria hoje a revelação do que é esse relacionamento com o Pai. Nós vamos conhecer a Jesus Cristo como de fato está, como é, e o Pai é um conhecimento eterno de Deus. É uma perfeita correspondência entre o eterno e perfeito relacionamento com Deus. O ambiente é de união eterna. Não vai ser mais quebrado pelo pecado da rebelião que trouxe todos os demais pecados. Aquele pecado da rebelião de Adão, não, porque agora é o governo de Deus, é o governo de Cristo, é o reino de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é eterno e é infinito. Então, é algo assim inimaginável na nossa mente. Vida eterna só é possível através de Jesus Cristo. Em Tito 3:7 nós lemos: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, para que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Então, isto é maravilhoso. Graças a Deus. Então, veja bem, nós sabemos que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, a questão é essa: quem está trabalhando para a vida eterna? No Evangelho de João, no capítulo 6, 27, ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então ele está dizendo assim: trabalhe não pela comida que perece, não pelas coisas do mundo, as coisas materiais, mas pelas coisas da vida eterna. Aí a gente pergunta: quem está trabalhando pensando na vida eterna? Porque se é um relacionamento com Deus, é muito importante que nós estejamos trabalhando para esta vida. Amém. Os cristãos devem preencher as condições de vida em Deus através de Cristo, no poder do Espírito Santo, conforme ensinado nas Escrituras, para viver eternamente. Amém. Passar pela porta estreita, já tem uma mensagem sobre isso, gravada que pode ser vista. Caminhar pelo caminho apertado, andar no Espírito, também temos mensagem gravada sobre isso, que vocês podem ver tanto no Facebook como no YouTube. Gálatas 6:8 ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, como Jesus disse, o próprio Espírito Santo está mostrando, a maioria das pessoas está trabalhando para qual vida? O que você vai dizer para Jesus quando ele voltar? Senhor, eu estou orgulhoso. Olha, eu nunca li a Bíblia inteira, mas eu já assisti mais de 7.000 filmes na Netflix, no Telecine, no Amazon. Senhor, eu estou orgulhoso. Com meu dinheiro, eu levei a minha família para passear em mais de 100 países. Mas eu nunca preguei o Evangelho, eu nunca usei o dinheiro para a obra de Deus. Eu já coloquei essa explicação, mas eu acho interessante repeti-la. Vamos fazer um teste de imaginação. Imagine que esta corda, fiz uma corda menor para facilitar aqui, todinha seja a sua existência. Imagine que isso aqui, toda a sua existência. Imagine que é uma coisa sem fim. Agora, imagine que essa parte vermelha que vocês estão vendo é a sua vida na Terra. Vamos imaginar aí 100 anos, 110. Então, isso aqui é a sua vida na Terra. E depois, isso aqui é a sua vida eterna. Correto? Quer dizer que o que eu faço nesta vida, nesta parte da minha existência, vai refletir em toda esta aqui. Porque isso aqui é o que eu estou fazendo na minha vida. Esse aqui é a vida eterna, depois da morte, depois que eu morrer. Sabe o que é que nós não entendemos quando falo de vida eterna? As pessoas estão vivendo só para esta parte da vida, esquecendo que tem uma eternidade pela frente. Então tudo que é feito com o seu dinheiro, com o seu tempo, visa somente esta parte da vida. Morreu, as pessoas pensam, morreu, acabou, quando a palavra morte não significa fim, mas separação. E você vai se arrepender de todas as coisas fúteis, as bobagens que você passou esse tempo todo e não levou nada para a vida eterna. As pessoas estão adiando o tempo de conversão, o tempo de batismo, as coisas espirituais estão sendo levadas de qualquer jeito. Você vai se arrepender do tempo e do dinheiro que desperdiçou só com esta parte da vida. Por isso que eu disse, olha, as pessoas vivem só para esta vida e esquecem a maior parte, a eternidade. Então quando morre, todo mundo diz, olha, ele foi para o céu. Ele vai alcançar a vida eterna. Como ele vai alcançar se ele viveu só para esta vida? Só para este tempo. Esqueceu que tinha uma vida eterna. Verdade. Nós devemos, por isso, que pregar o Evangelho para todas as pessoas. É o tempo de nós aproveitarmos. Diga a pessoa, diga ela, diga ao familiar, diga a pessoa que se ela não se arrepender dos pecados, ela não pode ter a vida eterna, vai ter uma condenação eterna, isso sim. Que ela precisa se arrepender dos pecados, que ela tem que ser batizada das águas para a remissão dos pecados, que ela tem que confessar Jesus como Senhor de sua vida, ela tem que viver construindo nesse tempo aqui, nesse período que ela passa nesta vida, como Jesus disse, para a vida eterna, não a comida que perece. Nós gastamos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro, tudo para nós nos exibirmos onde? Nas redes sociais, mostrarmos para as pessoas tudo que estamos fazendo, porque nós só pensamos nessa parte da vida. Chega um momento, para alguns, morrem mais velhos, outros estão morrendo mais cedo. Nós estamos vendo quantas pessoas estão morrendo por causa da Covid. Quer dizer, a Covid está fazendo com que essa parte vermelha seja mais curta. E eles partam para a eternidade. Então nós estamos chorando, lamentando a morte das pessoas, mas o pior de tudo é que depois tem uma eternidade. E o que é que você tem feito nesta vida que você vai carregar para a vida eterna? Verdade. Essa é a questão. Nós aqui estamos de passagem. Não trouxemos nada e não levamos nada. Somente as nossas obras nos acompanham. Amém. As pessoas precisam entender que se a pessoa não tiver o novo nascimento, não investir a sua vida, olha, pensa bem, digamos que hoje, 100 anos, 110, 115 anos é o tempo que você vai viver nessa parte vermelha. Depois é a vida eterna. Ela pode estar com Deus ou sem Ele. E pior, o que vamos dizer para Jesus que nós fizemos com tudo que Ele nos deu? Com tudo que Ele colocou nas nossas mãos, nós só vivemos pensando nessa vida e vamos de mãos vazias para a vida eterna. Parado nesse... Nós podemos ilustrar a seguinte,
a seguinte coisa. Houve um senador, um político famoso, ele morreu. Ele morreu e ele foi então, chegando no paraíso, onde estava lá um anjo, e isso exemplifica bem o que está em Marcos, né? E ele então chegou lá, e o anjo, né, ele falou assim, anjo, eu quero entrar. Ele disse, você não pode entrar no paraíso. Você não pode entrar para a vida eterna. Ele falou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você. Um dia você vai passar no inferno. 24 horas. Aí depois você vai passar 24 horas no paraíso. Depois você faz a escolha aonde você vai passar a sua vida eterna. Mas lembre-se que depois da sua escolha, não tem volta. Muito bem. Então o anjo pegou, desceu um elevador com ele, foi lá para o inferno. Pode entrar. Quando ele chegou no inferno, ele olhou de um lado um campo de golfe, viu vários dos amigos políticos deles lá jogando, viu um clube mais chique, um som gostoso, carros importados, uísque importado, mulheres bonitas. O diabo estava lá, mas que cara legal, contando piadas, se divertindo. Ele olhou ali, os seus amigos dele, vem cá, ele foi lá, abraçou, nossa, foi uma coisa maravilhosa. E estava ali tudo do bom e do melhor. Ele olhou e falou, realmente, e aí ele fez a pousada dele, meu Deus do céu, ele pousou numa suíte presidencial. Foi um negócio maravilhoso. E aquilo realmente, olhando, dava para olhar a natureza, o campo de golfe de um lado, praia do outro, o lugar, estava a coisa mais linda mesmo, e passou. Aí no dia seguinte, o anjo foi buscá-lo, agora você vai passar no céu. E ele foi lá para o paraíso. Então chegou no paraíso, então ali tinha pessoas orando, pessoas cantando junto com os anjos, tinha culto, pessoas lendo a Bíblia, né? Estavam lá e estavam olhando, ali ele passou o dia todinho. Aí terminou as 24 horas no paraíso, o anjo disse, muito bem, senador, o que o senhor escolhe? Ele falou, olha, pensa bem que a sua escolha é para a vida eterna. E não tem volta. Ele falou, não, seu anjo, olha, o paraíso é lindo, o céu é lindo, eu gostei mesmo, o céu, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu gostei, ver os hinos, os anjos cantando, lendo a leitura da Bíblia, oração, olha, realmente, mas olha, é o seguinte, mas eu acho que eu nasci pro inferno, porque olha o inferno, eu me identifiquei com ele, sabe, o diabo não é tão... Tudo que fala, eu vi lá, olha, eu gostei demais, eu me identifiquei, eu tenho mais a cara do inferno mesmo. E eu escolhi lá, o anjo disse, bom, pensa bem, que uma vez escolhido, não tem volta. Ele falou, não, eu vou ficar com o inferno. Muito bem, tá bom. Então pegou o senador e desceu. Misericórdia. Quando ele chegou, que fechou a porta, ele olhou, e aquele monte de gente, ele viu os amigos dele, um gemeção, um sofrimento, aquele fogo, e ele olhou, peraí. Aí ele gaguejou, peraí. Eu tive aqui há 2 dias atrás, era tudo diferente. Tinha campo de golfe, tinha mar, tinha mulheres, ali. Tinha bebida. O diabo olhou para ele com aquele sorriso irônico dele e disse, senador, eu estava em campanha. Agora que eu já consegui o seu voto, seja bem-vindo ao inferno eterno. Isto é, o senador, como todo mundo só pensou no luxo e no conforto desta vida, tudo feito para essa vida, o seu dinheiro, o seu tempo, gasto somente com coisas desta vida. Por isso que as escolhas estão sempre erradas, são sempre para essa vida, nunca para a vida eterna, nunca pensando na vida eterna. Então, meu irmão, olha a situação, No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do 17 ao 31, aconteceu aquela cena interessante sobre a vida eterna. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém,
honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Então, Jesus mandou ele mexer, É o lugar do reino. mexer novamente com aquilo que está nessa vida. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, terás um tesouro Amém. na vida eterna. Graças E vem e toma a tua cruz e segue-me. Agora ele falou do discipulado. Seja meu discípulo. Mas ele, pesaroso pela palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, pensando nesta vida. Essa formidável. Então Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Passarão a vida eterna com ele, os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhe disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amar a minha e por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém. Glória Porém, muitos primeiros serão derradeiros, últimos, e muitos derradeiros serão primeiros. Marcos 10, 17 e 31. Então Jesus ensinou muito bem isso. O que se faz aqui para a colheita na vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está me ouvindo, Senhor, não deixe esquecer. eis a pergunta que não quer, jamais pode sossegar. O que você tem feito? Para qual vida é? O que você tem preparado para a vida eterna? A maioria das pessoas está vivendo para essa vida. Aí quando chega lá, no dia do velório, quando estão as pessoas chorando ao redor, projetando uma vida eterna, projetando que a pessoa será muito bem recebida nos céus, no paraíso. Não se esqueça de ver o que ela fez em vida, porque o reflexo da sua vida nessa vida, a parte vermelha da corda, é aquilo que ela vai levar para a vida eterna. Se ela creu em Jesus, se ela se converteu verdadeiramente e se ela realmente investiu. Lembre-se, a nossa vida ela é muito extensa. Nessa vida aqui, só Deus sabe o tempo. Pode durar 70, 80, 90, 100 anos. Mas depois tem uma vida eterna. Então cada um de nós devemos estar atentos e pensando muito bem o que estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado. Deus nos abençoou com família, nos abençoou com um salário muito bom, abençoou com emprego, com empresa, carros, muitas coisas Deus concedeu para cada um, a uns mais, outros menos. Amém. O que estamos fazendo? É só vivendo para esta vida ou estamos pensando, como Jesus disse, estamos trabalhando para a vida eterna? Então, é essa a mensagem desta noite. Antes de nós fazermos a bênção final, eu vou pedir para o irmão Oswaldo, meu pai, dar aquela saudação, aquele grito de guerra para todos os irmãos que estão acompanhando o culto. E em seguida nós daremos a bênção final em nome de Jesus Cristo. Posso falar aqui, né? Pode. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Não existe. Ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Amém. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, Vamos então dar a bênção final, agradecendo a todos aqueles que estão graças nos a Deus. acompanhando online. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com Eu todos vós. recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu Eu recebo. recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu Eu recebo. também recebo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Que Deus. você seja abençoado, tenha uma noite de muitas bênçãos. Eu peço a você então, Amém. encarecidamente, que se você ainda não está me seguindo no
no YouTube, por favor, me siga no YouTube, acione lá o sininho e possa compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você conhece que precisam ouvir a mensagem sobre a vida eterna. Vamos começar a trabalhar nessa parte da vida para colher na vida eterna, porque com certeza muitas almas que podem estar na vida eterna vão glorificar a Deus pelo seu testemunho e porque um dia você mandou uma mensagem para ela, ela ouviu aquela mensagem, o Espírito Santo falou no coração dela e ela se converteu. Deus te abençoe, Amém. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com mais um culto, com a mensagem direto da nossa congregação, a marca da besta e a Covid-19. É com você, em nome de Jesus, esteja a bênção do Senhor. Amém. Amém.